Boa noite. Bem, estamos retomando aqui a mesa, que tivemos que interromper, porque houve uma invasão de hacker. Então, estamos bastante atrasados, inclusive. Infelizmente, não podemos fazer nada, foi motivo de força maior. Então, agora vamos retomar a mesa. O professor Rei Renan, lá do Piauí, já estava concluindo a sua apresentação. E agora vamos passar para a professora Silene Maria, né, que vai ser, deixa eu só ver o título aqui, assim, aqui, ó. Verdade, Composição e Realidade Virtual. Professora Silene Maria Cabral Ferreira, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Então, Silene, desculpe o contratempo, né, e estamos aqui aguardando aí a sua fala. Tá ótimo. Bom, obrigada. Eu queria agradecer a Robson pelo convite para participar desse evento. Gostaria também de agradecer a Lisandra, que tem feito uma recepção aqui calorosa em João Pessoa, dizer que é um prazer rever o professor Gil Franco, o professor Beto, agradecer a vocês que estão aqui com tudo isso até esse horário, para poder participar e me ouvir. Agradeço, porque eu sei que estamos todos exaustos, e ainda depois dessa invasão que tivemos que criar outra sala, isso, né, nos causou mais, não só atraso, mas certo pânico também, né, de que acontece e essa exaustão. Eu queria dizer também que, para mim, é muito importante e uma alegria estar aqui nesse evento em homenagem ao professor Carneiro Leão, porque ele foi meu orientador de mestrado e doutorado. Então, eu tive o privilégio de conviver com ele, né, de ver o grande professor que ele é e também uma pessoa maravilhosa que ele era. Então, eu me considero privilegiada por ter tido a oportunidade de conviver com o professor Carneiro Leão. E quando eu vi que o Robson estava fazendo esta homenagem a ele, me convidou para participar do evento, eu fiquei, de uma certa forma, emocionada, porque eu acho que Carneiro Leão merecia um evento, né? Então, quero parabenizar vocês aqui da Paraíba por estarem providenciando isso junto com o pessoal do Rio de Janeiro. Então, é uma alegria para mim estar de volta aqui, né, que eu tinha esquecido quando, desde 2010, e estar de volta a João Pessoa. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Então, eu vou falar sobre a verdade, composição e realidade virtual. O nosso objetivo consiste em mostrar que a interpretação heideggeriana sobre a constituição da técnica moderna ainda é válida para nos esclarecer como se estrutura fenomenologicamente a tecnologia contemporânea. Nosso desafio será evidenciar como o conceito de Gestalt, isto é, de composição, entre o asseguramento no ente e a experiência de ser, que determina a verdade e a realidade dos entes na técnica moderna, edifica também a verdade e a realidade virtual produzidas pelos subcampos da inteligência artificial na tecnologia contemporânea. Porque sustentaremos nossa reflexão na fenomenologia, partiremos do conceito de fenômeno para expormos a relação de copertencimento e de co-originariedade entre ser, verdade, velamento e composição. Nossa finalidade é indicar como tal relação institui tanto a realidade dos entes como fatos, quanto a fatualidade produzida pela realidade virtual, através da atuação dos algoritmos que comandam os dispositivos e aplicativos na internet. Mostrar-se em si mesmo, fenômeno, significa um modo privilegiado de encontro entre o ente que nós somos, Dasein, e o mundo. Este encontro acontece na medida em que o fenômeno mostra isto que aparece dos entes e o Dasein acolhe essa aparição como um modo de ser dos entes. Seguindo este raciocínio, é possível dizermos que há uma copertinência e co-originariedade entre fenômeno e ser, já que o fenômeno mostra e deixa ver o ser dos entes. Isso significa que do ser temos apenas uma indicação fenomênica, que o Dasein acolhe como verdade
ou desvelamento do ser doente. E eu cito Heidegger: como trabalho investigativo, a fenomenologia é precisamente o trabalho de colocar a descoberto e deixar ser visto, entendido metodologicamente, como retirado diretamente do velamento. Ser velado é o contraconceito do fenômeno, e tais velamentos são realmente o tema imediato da reflexão fenomenológica. Quer dizer, o trabalho investigativo da fenomenologia não é apenas esclarecer o desvelamento do ser dos entes, mas consiste também em analisar e descrever o velamento. Donde podemos inferir, primeiro, acessamos ser como fenômeno. Segundo, a verdade é originária do fenômeno, ou seja, da manifestação de ser. E terceiro, o velamento, o conceito oposto de fenômeno, é o tema da reflexão fenomenológica. Tais inferências nos permitem corroborar que fenômeno, ser e verdade estão intrinsecamente correlacionados ao velamento. Por isso, cabe perguntar: como poderemos estabelecer uma relação entre o velamento, que concede o mostrar-se do fenômeno, do ser e da verdade, com a composição que constitui a realidade dos entes na técnica moderna? Porque tal relação é crucial para explicarmos a constituição fenomenológica da realidade virtual? Para respondermos estas questões, faremos uma breve exposição sobre algumas modificações que o conceito de verdade sofre no pensamento de Heidegger, pois pressupomos que essa digressão facilitará correlacionarmos o velamento à verdade e, em seguida, à composição e à realidade virtual. Para nós, em Ser e Tempo, o velamento subjaz ao conceito de abertura. Por quê? Visto que nessa obra o conceito de abertura é central para a doação do sentido de ser como fenômeno e da verdade como descoberta de ser dos entes. Dizer que a verdade é abertura implica em afirmar que ela é a abertura de ser, na qual o Dasein compreende o ente em si mesmo, e também que ela é uma abertura do Dasein para o ser. Enquanto abertura do Dasein, a verdade é um existencial que determina o Dasein como ser descobridor e ser verdadeiro, já que ele é quem descobre, na circunvisão da ocupação, o modo de ser dos entes intramundanos como significância de mundo. Portanto, em Ser e Tempo, eu cito, o ser da verdade encontra-se num nexo originário com o Dasein. O ser, e não o ente, só se dá porque a verdade é. Ela só é à medida e enquanto Dasein é. Ser e verdade são, de modo igualmente originários. Assim, nessa fase do pensamento heideggeriano, o desvelamento do ente enquanto fenômeno significava ser descoberto, e a verdade era determinada como descoberta de ser dos entes. Logo, encontramos uma correlação intrínseca entre ser, verdade e Dasein, ao passo que a verdade está diretamente atrelada ao Dasein e ser ao fenômeno, posto que em Ser e Tempo, eu cito, fenômeno é somente o que constitui o ser, e ser é sempre ser de um ente. Em Problemas Fundamentais de Fenomenologia, julgamos que o velamento sustenta o conceito de transcendência do Dasein. Por quê? Na medida em que o Dasein sai de si em direção ao ser, ele está além do ente. Enquanto ele está nesse direcionamento, ele está suspenso no entre, que vigora entre Dasein e mundo. É justamente neste entre que acontece o desvelamento de ser, que institui a verdade do Dasein e do mundo. Por isto, nesta relação,
a verdade está fundamentada na transcendência do Dasein. Esta correlação da verdade com a transcendência do Dasein é tratada com mais evidência no ensaio sobre a essência do fundamento. Nele, a transcendência do Dasein deixa acontecer a verdade do mundo no abrir-se do Dasein para as determinações possíveis dos modos de ser dos entes. Devido a este caráter de transcendência, Heidegger afirma neste ensaio, e também na preleção Conceitos Fundamentais de Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, que o ser é formador de mundo. No ensaio sobre a essência do fundamento, a verdade que ainda não foi reduzida ao conceito é denominada de pré-ontológica. E enquanto a verdade se refere ao ser de um ente, ela é designada de ontológica. Já o desvelar como enunciado sobre o ser de um ente é chamado de verdade ôntica, visto que se refere ao ente em seu ser. A verdade ôntica, como enunciado, refere à compreensão de ser, pressupõe o fenômeno do ser. Somente porque ser é pressuposto como fenômeno, que a verdade pode desvelar o ser de um ente. Faz-se notório aqui a relação de copertinência e co-originariedade entre velamento, ser, verdade e fenômeno. No ensaio A Origem da Obra de Arte, a verdade é entendida como clareira e acontecimento. Isto quer dizer que ela não é mais concebida como desvelamento e descoberta como em ser e tempo. A verdade, neste ensaio, acontece como um combate entre mundo e terra, ou entre clareira e velamento. Ora, nesta etapa do pensamento heideggeriano, está explícita a relação visceral entre verdade e velamento, pois é na clareira, enquanto sustentada pelo velamento, que se dá o acontecimento de ser e verdade. Apesar de, nesse ensaio, a verdade ainda acontecer em um entre, cabe sublinhar que este entre não concerne mais ao entre das A em mundo, como vimos em Ser e Tempo e em Problemas Fundamentais de Fenomenologia. Com o deslocamento do caráter de verdade como descoberta dos entes para o caráter de verdade como acontecimento de ser, a questão da verdade está mais centrada no ser da verdade, no Dasein como ser verdadeiro, mas, vou repetir aqui, né? Porque eu pulei aqui. Com o deslocamento do caráter de verdade como descoberta dos entes para o caráter de verdade como acontecimento de ser, a questão da verdade não está mais centrada no ser da verdade, no Dasein como verdadeiro, mas na essência do verdadeiro. Assim, a verdade, na perspectiva de velamento como descoberta, deixa de figurar como modo de ser do Dasein para aparecer como um caráter dos entes, como uma determinação fundamental e essencial dos entes. Já em questões fundamentais de fenomenologia, eu cito Heidegger, a verdade e os entes, em sua entidade, são o mesmo. Isto é, ser e verdade dizem o mesmo. Esta afirmação é semelhante àquela de ser e tempo, qual seja, ser e verdade são igualmente originários. Tal similaridade implica que o questionável, neste momento, é a verdade do ser. Esta consiste no desvelamento dos entes, que significa retirar o ser dos entes do velamento. Neste viés, o desvelamento dos entes concerne a abertura, e esta diz respeito à verdade. Já o Dasein é o ente que conserva o desvelamento dos entes. Aqui podemos apontar mais uma mudança na concepção heideggeriana de verdade. A abertura não é mais uma determinação de ser do Dasein, e a verdade não é mais um existencial do Dasein, como vimos em Ser e Tempo. Antes,
a verdade concerne a abertura como desvelamento do ente enquanto ente. A verdade, neste sentido, acontece no entre, e eu cito Heidegger aqui, no entre meio de, em cujo espaço e tempo os entes, como um todo, podem ser determinados em sua entidade. Este entre, tempo e espaço, onde ainda não foi determinado o que ser é ou o que não ser é. O que é significado neste entre é o como os entes são desvelados e determinados em sua entidade. Podemos, então, dizer que, por um lado, este entre, onde ainda não há determinação de ser e ente, nos remete para o como hermenêutico, através do qual, em ser e tempo, o Dasein compreende e interpreta o modo de ser dos entes. Porém, por outro lado, vale ressaltar que este entre não concerne mais ao entre Dasein e mundo, como ser e tempo, ou em problemas fundamentais de fenomenologia, nem ao entre mundo e terra, ou ao entre clareira e encobrimento, como em A Origem da Obra de Arte. Antes, o entre, em questões fundamentais de filosofia, reside no meio de ser e ente. Desta feita, pensamos que o velamento neste período do pensamento heideggeriano pode ser atrelado ao entre ser e ente, que reúne verdade, ser e fenômeno. Na preleção Contribuições à Filosofia, a concepção de verdade continua na mesma direção que em Origem da Obra de Arte. Quer dizer, a verdade é considerada como clareira no sentido de acontecimento de ser. No entanto, em Contribuições à Filosofia, a verdade não é originária do combate entre mundo e terra, ou do combate entre clareira e encobrimento, mas a verdade é originária do conflito entre ser e não ser. Este conflito marca a relação da verdade como ser e não mais com o ente. Mediante esta relação, a verdade pertence ao ser. Ela é a abertura no meio do ente, e, enquanto tal, ela é tanto a abertura quanto a verdade do ser. Sendo a abertura do ser, a verdade fundamenta a abertura do Dasein. Mas, por sua vez, o Dasein também é fundamento da verdade do ser, pois esta necessita do Dasein, visto que ele é o entre que experimenta o ser como velamento e como acontecimento do verdadeiro. Assim, nas contribuições, Dasein é entre ser velamento e ser acontecimento. Frente a esta afirmação, o Dasein não é mais ser verdadeiro nem ser descobridor. Ele é o entre, no qual a verdade acontece, não mais o entre ser e ente, como em questões fundamentais de filosofia, mas o entre ser e ser. A verdade é, então, a clareira do ser como acontecimento do verdadeiro, como este que deixa ser o que é. Desta forma, o verdadeiro condiz com o que dura na verdade, e nesta duração, o ser permanece na clareira como acontecimento da verdade do ser. Quer dizer, ser cor pertence ao verdadeiro e o Dasein cor pertence à clareira do ser como abertura para o autovelamento do ser. Isto significa, por um lado, que ser é acontecimento do verdadeiro e, para o outro, que a verdade acontece como um oscilar entre clareira e velamento de ser. Nesta perspectiva, Heidegger afirma que a clareira como verdade do ser é diferente da clareira como desvelamento do ente em si mesmo, porque neste a verdade se mantém na relação entre ser e ente, enquanto que na clareira como acontecimento do autovelamento de ser, a verdade encontra-se diretamente ligada à verdade do ser, visto que ela se dá mediante o conflito entre ser e não ser, em vez do conflito entre ser e ente. Mais claramente, nas contribuições à filosofia,
podemos constatar que o velamento está atado ao conceito de clareira e abertura, que congrega a reciprocidade entre verdade, ser e fenômeno. No entanto, a mudança mais radical da concepção heideggeriana de verdade aparece nos ensaios Tempo e Ser e em O Fim da Filosofia, a Tarefa do Pensamento. Neles, o autor procura radicalizar o questionamento de ser e tempo, isto é, nestes ensaios, o filósofo faz a tentativa de pensar o ser fora da relação com o ente. Imbuído por este propósito, em Tempo e Ser, podemos dizer que, em lugar do termo verdade, Heidegger retoma o termo Ereignis, que ele já havia exposto em Contribuições à Filosofia. Com esse termo, ele pretende explicitar o acontecimento e apropriação de ser, tempo, espaço, que é fundamento das AI e os entes. Neste ensaio, eu cito Heidegger, ser faz parte do acontecer apropriador. É dele que o dar e o seu dom recebem sua determinação. Nesse caso, o ser seria uma espécie de Ereignis, e não o Ereignis uma espécie de ser. Ser desaparece no Ereignis. Tempo e ser acontecem apropriados no Ereignis. Fim da citação. Da mesma forma que tempo e ser, o Dasein também é apropriado pelo Ereignis. Perseguindo ainda o desafio de pensar o ser fora da sua relação com o ente, no ensaio Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, encontramos a afirmativa do autor, segundo a qual a tarefa da filosofia consiste em pensar a clareira do ser e a sua vigência. Em vez de pensar a verdade, quer dizer, em vez de pensar isto que a clareira do ser fundamenta. Nestes ensaios da década de 1960, Heidegger reconhece ainda que precisamos aprender a pensar sem fundamento, sem causa, sem antecedentes e consequentes. Necessitamos aprender a pensar o abismo que há entre tempo e ser, Dasein e mundo, ser e ente, sujeito e objeto, mundo e terra, clareira e encobrimento, tempo e espaço. Ou seja, ainda carecemos de aprender a pensar como entre, que é próprio do abismo no qual ser, tempo, espaço e Dasein desaparecem no sem fundamento. O propósito desta nossa explanação sobre esses conceitos heideggerianos de verdade tem por finalidade ressaltar que eles estão estruturados pelo caráter do entre, que, aos nossos olhos, pode ser visto como um modo de velamento, visto que podemos atrelar o entre ao inaparente, à suspensão e ao abismo, seja na perspectiva do entre Dasein e mundo, mundo e terra, clareira e velamento de ser, ou entre ser e ente, ser e ser velamento e ser acontecimento. Mas como entre e o velamento podem nos ajudar a correlacionarmos verdade, composição e realidade virtual? Para respondermos a esta pergunta, nos pautaremos no texto a questão da técnica, posto que nele Heidegger expõe a constituição fenomenológica da técnica moderna. Deliberadamente, escolhemos este texto porque julgamos que a realidade virtual, enquanto um produto dos algoritmos que regem a operacionalidade da internet e da inteligência artificial na tecnologia contemporânea, pode ser analisada e descrita mediante as mesmas estruturas fenomenológicas que constituem a técnica moderna. Ora, se a técnica e a tecnologia são conhecimentos distintos, por que refletiremos sobre a realidade virtual, que é uma produção tecnológica, a partir da fundamentação fenomenológica da técnica? Apesar do surgimento da tecnologia e das inovações tecnológicas que dominam os afazeres do cotidiano na contemporaneidade, do nosso ponto de vista,
ainda vivemos o ápice da técnica moderna. Por isso, consideramos que a tecnologia é a expressão mais sublime e mais completa da técnica, porque, genericamente, podemos dizer que a técnica implica em fazer e produzir no sentido de fabricar, o qual, por sua vez, envolve procedimentos racionais que direcionam e determinam a operacionalidade da produção e o modo de efetivação da realidade dos entes. Na interpretação heideggeriana, os procedimentos racionais que caracterizam o fabricar da técnica são principalmente o cálculo, a precisão, o rigor e o método. Na aplicação desses procedimentos, o método tem por função direcionar e encaminhar os outros procedimentos, quer dizer, o método tem um privilégio frente aos demais procedimentos racionais, posto que ele é determinado pelo caráter de antecipação que institui o seu caráter projetivo. À medida em que a produção da técnica é definida por procedimentos racionais, a fabricação se efetiva de modo calculado e preciso, por seguir com rigor um método que define antecipadamente o modo de ser dos entes. Este caráter de antecipação da técnica tem por finalidade assegurar que a realidade dos entes aconteça conforme ela fora projetada e calculada pelos procedimentos racionais. Isto significa que a realidade dos entes vigente na técnica é encomendada e pré-determinada pelos procedimentos racionais. Enquanto o modo de acontecimento de ser, que se encontra submetido a procedimentos racionais, os quais direcionam o desencobrimento dos entes, assegurando e determinando antecipadamente o seu modo de ser, eu cito Heidegger aqui, a técnica é uma forma de desencobrimento, isto é, de verdade. Nesta perspectiva, o desencobrimento como asseguramento do modo de ser doente é concebido como uma estrutura que constitui a técnica. Ao passo que, para Heidegger, a questão da técnica é a questão da constelação em que acontece, em sua propriedade, em desencobrimento e em encobrimento, a vigência da verdade, o filósofo pressupõe que a técnica moderna se constitui, por um lado, pelo asseguramento no desencobrimento do ente e, por outro, pelo encobrimento do ser, que possibilita a abertura para a experiência do ser, ao invés de encomendar e garantir a produção assegurada da realidade dos entes. Levando-se em conta que esses dois modos constitutivos da técnica moderna encontram-se reunidos numa unidade que determina o modo de desencobrimento dos entes, a união unificadora que agrega os modos de ser da técnica é nomeada por Heidegger de composição, Gestel. Visto que os dois modos constitutivos da composição são determinados pelo caráter de antecipação, ele a define como essência da técnica. Como já vimos acima, no modo de asseguramento no ente, o caráter de antecipação dos procedimentos racionais fabrica e produz a realidade de acordo com o que foi projetado pelo método rigoroso e calculador. Já no modo da experiência do ser, o caráter de antecipação consiste no velamento do ser, que abre a possibilidade de desencobrimento não encomendado dos modos de ser doente. Nesta perspectiva, podemos inferir que a técnica está estruturada por um entre o asseguramento no desencobrimento doente e a possibilidade da experiência do ser. Enquanto tal,
ela não é nada de técnico, antes, ela é um caráter de ser, que constitui o modo de desencobrimento de ser dos entes e do Dasein. Portanto, neste arcabouço teórico, a composição é um modo de ser e de desencobrimento dos entes, ou seja, ela é um modo de verdade, e por isso ela não é um aparato técnico ou uma atividade do Dasein. Em que medida a composição, enquanto reunião antecipadora, determina a verdade que constitui a realidade virtual? Vejamos. É perceptível que nos dias atuais seja difícil encontrarmos um dispositivo da tecnologia contemporânea que não seja comandado pela inteligência artificial. Devido a esta constatação, refletiremos sobre a relação entre verdade, composição e realidade virtual, pautados no modo de produção tecnológico da inteligência artificial que prepondera na internet. À medida que formos explicitando a operacionalidade da inteligência artificial, simultaneamente mostraremos como é possível fundamentá-la mediante os dois modos de antecipação que estrutura a composição na técnica moderna. Grosso modo, podemos dizer que o fundamento da inteligência artificial é o algoritmo. Sucintamente, um algoritmo nada mais é do que uma combinação de números regidos por leis de probabilidade. Sabemos que os números, a aritmética e a probabilidade são procedimentos lógicos e racionais pertinentes à matemática. Nas palavras de Pedro Domingos, um algoritmo não é apenas qualquer conjunto de instruções, matemáticas ou não. Elas, as instruções, têm de ser suficientemente precisas para que o algoritmo sempre produza o mesmo resultado e seja um padrão minucioso. Segundo ele, em qualquer área da ciência, quando uma teoria não pode ser expressa como um algoritmo, ela não é totalmente rigorosa. Essas afirmações de Domingos nos permitem dizer que a inteligência artificial é determinada por procedimentos racionais, tais como cálculo, rigor, precisão e método. Ora, como vimos anteriormente, esses são os mesmos procedimentos racionais que constituem, para Heidegger, o modo de produção da técnica moderna. Logo, é notório que o modo de produção da tecnologia contemporânea segue os mesmos princípios básicos que caracterizam a técnica moderna. Sendo assim, pensamos que a tecnologia é uma modificação da técnica e, enquanto tal, ela também é, fenomenologicamente, constituída pelo caráter de antecipação inerente à estrutura da composição, a saber, a reunião antecipadora entre o asseguramento do desencobrimento do ente e a possibilidade da experiência do ser. Donde podemos inferir que a produção tecnológica, tal como a técnica, é um modo de desencobrimento que funda a verdade e a realidade dos entes na contemporaneidade. Neste momento, nada mais oportuno do que perguntarmos: como podemos correlacionar a composição aos modos de produção da inteligência artificial? Qual é a relação entre os algoritmos, a verdade e a realidade virtual? Os algoritmos, da mesma maneira que os produtos fabricados pela técnica, são criados, elaborados, estruturados e codificados por um ser humano, com o objetivo de produzir experimentos e programas que levem a alcançar os resultados desejados e esperados. Em geral, esses programas são modelos computacionais que simplificam, nivelam
e processam os dados com os quais operam para cumprir com precisão, eficiência e rigor a finalidade guia que direcionam sua operacionalidade. Seja nos modelos de aprendizagem de máquina, os quais alimentam sites de busca, de reconhecimento de imagem, de voz, entre outros, seja nos modelos amplos de linguagem, que reúnem os dados mais prováveis para formar textos, como no ChatGPT, no Gemini ou no Copilot, todos esses modelos são treinados para responderem à demanda inicial que conduziram à sua projeção e programação. Apesar de sua reputação e imparcialidade, esses modelos refletem objetivos, desejos, valores, moral, crenças e ideologias dos seres humanos que o criaram. Isso implica que os modelos são pressupostos embutidos em matemática e camuflados em tecnologia. À medida que os algoritmos, concebidos como modelos computacionais que dominam a inteligência artificial, são matematicamente projetados e programados para chegar a um certo resultado, podemos atestar que o produto desses modelos é forjado antecipadamente pelo programador. Desta feita, encontramos aqui a característica essencial da composição, que constitui a técnica moderna, a saber, a antecipação, que neste viés da produção tecnológica garante e encomenda o modo de desencobrimento de ser doente. Isto nos permite corroborar que, tanto na técnica quanto na tecnologia, a realidade é delineada antecipadamente pelos procedimentos racionais, lógicos e matemáticos. Sendo assim, podemos confirmar nossa pressuposição, qual seja, que a verdade na tecnologia também acontece no modo de asseguramento do desencobrimento doente, porque haja visto que os algoritmos são metodicamente projetados, programados e treinados para produzir dados que conduzem e garantem a determinação do modo de ser dos entes. Desta maneira, a verdade, enquanto desencobrimento doente, está assegurada a acontecer de acordo com a finalidade e resultados antecipadamente concebidos. Porém, diferentemente da técnica moderna, que produz a realidade dos entes como fato, os modelos de programação computacional, nos quais a inteligência artificial está baseada, produzem a realidade virtual que, tecnologicamente guiada, fabricam a fatualidade dos entes. Melhor dizendo, a verdade ou desencobrimento dos entes na tecnologia é originária do comportamento dos algoritmos e dos modelos computacionais pertencentes à inteligência artificial. Nesta perspectiva, podemos acrescentar, e eu cito Heidegger, o cálculo é o procedimento assegurador e processador de toda a teoria do real. Qual é a teoria do real na tecnologia contemporânea? Ao passo que a fatualidade dos entes é produzida por modelos computacionais probabilísticos, caracterizamos de virtual a realidade dos entes produzida pelos dispositivos e programas de inteligência artificial. Se a fatualidade dos entes é produzida pela realidade virtual na contemporaneidade, isto implica que a verdade e o modo de ser dos entes se metamorfoseia. Como? Vale lembrar que a produção da realidade virtual está nas mãos de poucas empresas chamadas de Big Techs e, consequentemente, entregues aos programadores de dados e cientistas da computação, os quais
além do interesse de monetização, têm também a intenção de fidelizar os usuários aos seus produtos. Diferentemente da técnica, onde o produto da fabricação é um objeto. Na tecnologia, o produto não é mais um objeto, mas desejos, ideologias, crenças e ideias de maneira geral. Nesta linha argumentativa, a verdade não está atrelada ao modo de desencobrimento doente como algo do mundo, mas ao modo de desencobrimento doente como algo idealizado, projetado e produzido computacionalmente. Logo, a verdade doente acontece virtualmente. Concomitantemente, a metamorfose da verdade e da realidade virtual acontece a metamorfose doente que nós mesmos somos. Pois, se a factualidade dos entes é produzida virtualmente, enquanto vivemos no âmbito da produção tecnológica, nos tornamos espectadores do desencobrimento dos entes pela inteligência artificial. Apesar de sermos os programadores e produtores da realidade virtual, somos muito mais espectadores porque temos expectativas e esperamos que a inteligência artificial nos conceda toda e qualquer forma de verdade de realidade. Além de sermos espectadores, somos também espectadores dos acontecimentos da realidade virtual, porque enquanto esperamos que o desencobrimento doente aconteça conforme projetado, programado e idealizado, nós observamos, assistimos e testemunhamos a produção da realidade virtual. Cabe sublinhar que a palavra expectador, que vem de expectativa, né, que eu estou fazendo diferença de expectativa com S, né, que é de observar, de assistir, e o outro de expectativa de esperar, né? Então, cabe sublinhar que a palavra espectador, além de acolher o sentido de espectador, simultaneamente engloba o sentido de antecipação do acontecimento de algo. Pois, quando estamos na expectativa de que algo aconteça, de certa maneira, estamos antecipando seu modo de encobrimento. E, simultaneamente, aguardamos e esperamos que este algo aconteça tal como projetamos e programamos. Enquanto espectadores, somos simuladores da verdade e da realidade dos entes. E, enquanto espectadores, somos consumidos e dominados pela realidade virtual. Seja como espectadores ou como espectadores, vivemos no modo de asseguramento do desencobrimento de ser dos entes. Aqui faz-se necessário adicionar que, assim como na técnica, no metamorfosear da verdade e da realidade no âmbito da inteligência artificial, pode acontecer a virada do asseguramento no ente para a experiência do ser na tecnologia. De que maneira? Na medida em que o entre, no sentido de inaparente, de abismo e de velamento, antecipa outras realidades de ser, além daquelas projetadas, programadas e encomendadas pela verdade e realidade virtual. Diante dessa consideração, defendemos que tanto a tecnologia é uma metamorfose da técnica, quanto que a verdade e a realidade virtual são uma metamorfose da composição enquanto essência da técnica. Com isso, efetivamos a correlação entre verdade, composição e realidade virtual. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Esse tempo todo. Muito bem, professor. Excelente apresentação, né? Procura fazer essa ligação muito, que vai desenvolver bem na questão da técnica, né? Gestelo como composição, Sim. como aquele, não sei se podemos chamar força, que impele o homem a trazer tudo para si como
lá como objeto, Sim. Né? Como matéria-prima, né? Que agora isso vai se refinando, tornando-se virtual. Sim. Né? Então, como é que podemos pensar? Não sei se é possível pensar isso, essa questão da Gestalt com Erasmus. Sim, porque, na verdade, né, quando o Heidegger ainda está tratando, né, da composição, ele está pensando a composição nesse sentido desse asseguramento no ente, que é onde a gente vive o tempo todo, nós não saímos nunca do asseguramento no ente, né, que é esse da gente estar sempre repetindo, né, que é essa cotidianidade nossa, não é? E quando ele está falando de experiência do ser, aí a gente pode estar pensando como Erasmus, né, porque o Heidegger quer pensar esse Erasmus com essa apropriação entre ser, ente, espaço, né, ser ente, ser, tempo, espaço, né, e não mais nessa relação com o ente, por isso que ele está pensando o Erasmus nessa relação entre, ou nessa apropriação, acontecimento entre ser, tempo, espaço, né? E esta relação em que ele está pensando é exatamente isso que ele está chamando de uma experiência de ser, né? Então, nesse sentido, e por isso que o Heidegger está dizendo que, né, que ele vai até dizer, olha, essa questão da gente estar falando sobre verdade, enquanto nós pensamos verdade, isso é uma questão da metafísica. Se a gente está querendo fazer a superação da metafísica, não justifica estar falando sobre verdade ou pensando sobre verdade. Nós temos que pensar em a outra coisa, e por isso ele sugere o Erasmus. E o Erasmus não é um nome para verdade. Seria como se pudesse falar desta experiência de ser, para voltar à composição, né? Porque a composição é o quê? Asseguramento no ente e experiência do ser, por isso que eu acho que a palavra composição é excelente para traduzir Gestalt, porque o Gestalt é isso que compõe duas coisas. Este asseguramento no ente, não é? Que é onde a gente está na técnica e tal, e a experiência de ser, né? Que ela também está na técnica, né? Tá na tecnologia, está no nosso cotidiano. Não é? Mas essa experiência de ser, o cara está dizendo, a gente precisa viver como Erasmus nesse sentido, né? Que nós podemos ter isso que seria, porque nessa experiência de ser é onde nós temos a criação, né? Que nós não temos esse asseguramento no ente. Então, eu acho que se poderia fazer uma relação de Erasmus com composição, seria na parte do Erasmus, da composição que se refere à experiência do ser, né? Porque o Erasmus é essa experiência de ser, né? Nessa apropriação com tempo e espaço. E aqui na Gestalt, no domínio exacerbadíssimo, isso está bem velado, bem retraído, bem esquecido. Né? Sim, mas aparece como isso ausente que está aí provocando toda essa errância do homem. Exatamente, mas perceba, ela tem uma experiência de ser, porque de tech nós estamos em tecnologia. Então, a tecnologia é um outro modo que eu estou chamando de técnica, porque não é técnica moderna, mas é, para mim, o ápice da técnica moderna nisso que o Heidegger está pensando, mas isso não é técnica. Isto é uma experiência de ser, na técnica. Qual é a experiência de ser da técnica moderna que nós podemos estar dizendo? Tecnologia. Tudo isso que rege o nosso mundo hoje. Mas hoje a tecnologia é o que para nós? Asseguramento no ente. Né? É preciso que dentro daí haja uma experiência de ser. E o Heidegger vai dizer, não tem como, isso vai ser sempre. A gente não tem como fugir daí, porque é assim. Vamos estar sempre na o ser sempre se dá e se vela, se dá e se vela. E ele vai se dar nessa apropriação com tempo e espaço. Porque não tem como ter uma experiência pura do ser. Não existe. O ser se dá no erro, na dissimulação. Mas aí que não é no erro na dissimulação, né? Porque a dissimulação é no sentido que o Heidegger está dizendo, a dissimulação é que a verdade aparece como toda. O desencobrimento, ele aparece como todo. Mas quando ele aparece como todo, ele vela isto que que seria a experiência de ser, né? Isto que pode vir a ser, não é? E é preciso que, então, né, este velado, né, venha, né, ao desvelamento. Mas aí não tem como. Ela vai parecer como toda a verdade, dissimulando isto que está velado. Né? Que é isso que é esse asseguramento no ente, né? Essa verdade que a gente tem como se ela fosse a última máxima verdade, não é? E esse é o asseguramento no ente. Né? Mas a gente vai ter sempre essa experiência de ser, e é assim que se faz ciência, é assim que se faz conhecimento, é assim que se faz arte, é assim que nós humanos somos. Ok. Se for possível, não está claro para mim ainda na verdade, eu vou perguntar.
Sim. A diferença entre a técnica e essa metamorfose tecnológica, ou melhor, a tecnologia como a metamorfose da técnica. Sim. A metamorfose da produção. Sim. Assim, se perguntasse, eu não saberia caracterizar. Sim. Mas se você podia me ajudar a compreender melhor essa diferença. Sim, né? Porque você está falando exatamente como eu terminei aqui, não é? De que, por que eu estou dizendo isso, né? A tecnologia como uma metamorfose da técnica. Porque, apesar de que a gente tem, e isso que eu quis trazer, né? Porque, como eu disse para você antes, o Heidegger não está fazendo uma crítica à técnica, ele está mostrando que a técnica é um modo de ser, é um modo de desencobrimento, é a verdade da modernidade, é a técnica, né? Porque está tratando da técnica moderna. Bom, mas hoje a nossa verdade não é a técnica moderna, é a tecnologia, né? Só que essa tecnologia, que é o que a gente, que por isso que eu estou dizendo que é uma metamorfose da técnica, ela é algo técnico, né? Mas não mais no sentido da técnica moderna. Por isso que ela é tecnológica, né? Não é técnica, não é? Então, para mim, como o Heidegger vai dizer que, não é, a técnica moderna é o ápice da metafísica moderna, né? Eu estou dizendo aqui que a tecnologia... A cibernética se torna isso, exatamente. Isso. Isso. Aí, eu estou pensando a tecnologia como esse ápice da técnica moderna. E por que eu não coloco ela em outro lugar? Porque isso que eu quis trazer aqui, tudo aquilo que o Heidegger estruturou a técnica moderna, enquanto modo de ser, enquanto modo de desencobrimento, eu acho que, não sei se eu fui clara aqui ao mostrar, que isso está na tecnologia. Então, se ela está na tecnologia, ela é um outro modo de desencobrimento técnico, vamos dizer assim, não é? Que não é mais como na técnica moderna, a mecânica, com as fábricas, com as indústrias, mas é agora virtual, não é? Nossas realidades, verdades e desinformações se fazem nas redes sociais. E aí que vem para esta fatualidade, por isso que eu digo que sai de lá para a fatualidade aqui, né? Produzido lá para tornar fato aqui, não é? Então, eu acho que a gente tem que estar pensando isso. Por isso que é uma metamorfose, e por isso que essa composição, a técnica, a tecnologia, para mim, é uma metamorfose da técnica, né? E eu tenho também nessa metamorfose aí, dessa questão, né, da composição, que é uma questão que a técnica moderna produzir objetos. Ela produz fatos, né? A tecnologia contemporânea também produz fatos. Mas ela produz uma fatualidade. Por que eu estou chamando de uma fatualidade? Que é de lá para cá, né? Quando a gente tem na técnica, você tem um objeto, né? Você pega. A tecnologia, né? Ela produz os nossos desejos, as nossas ideias, isso no qual nós vamos acreditar nas verdades. Isso é criado lá, seja por uma desinformação, que muitas vezes não é? Ou até de uma informação correta, mas é aquilo como se a gente usa dizer forma opiniões. Né? Quando a gente toma as nossas opiniões, elas foram tomadas por um algoritmo que está... Não é porque quando você abre sua rede social, só vai aparecer o que você curte. Não vai aparecer outra coisa. Então, a gente está achando que nós temos a maior liberdade. Não temos, estamos escravizados. Quem nos comanda é um algoritmo que está ali, que faz aparecer para nós, né? Para você, o que você busca, seja na internet, na sua rede, só vai aparecer aquilo que você busca, porque o algoritmo está te dando aquilo que você procura. Não vai aparecer o que o outro procura. Não é? Então, isso que eu estou chamando de produz uma fatualidade. Né? Porque aí é uma fatualidade. Né? É como se fosse sair da realidade virtual para uma fatualidade. Ela vai se tornar um fato. Mas não é o fato como se produzia na técnica moderna. Então, por isso a metamorfose. Isso se metamorfoseia. Não é? Isso tem uma mudança aí que, para nós, fica meio imperceptível. A gente não pensa isso. A gente não para pensar nessas coisas. E eu acho que é preciso que a gente pare para pensar nisso. Eu acho que a filosofia tem que estar pensando esse tipo de coisa. Não é? Como é que nós estamos falando de verdade? Sim, hoje, mais do que nunca, se discute verdade por causa da desinformação, não é? nas redes sociais. Não é?
tem essa questão do logos. Você tem a questão do logos. Qual é o logos da tecnologia? O que é que esse logos aí quer dizer na palavra tecnologia? Nós temos, você tem a técnica e tem a Gestalt como a essência, o fundamento da técnica. E que esse fundamento é o mesmo na tecnologia. É isso, que só que tem esse logos agora. Mas esse logos, para mim, do eu estou sentindo, é nessa questão do racional, é uma produção racional, né? Nós não precisamos nem de nada, tem aí os robôs, né? A gente entrou aqui, eu acho que tinha o hackeamento, né? Alguém, para mim, um robô, porque era imediato, é um robô que vai ali e faz isso, né? E fora para tudo, né? Um robô, ele joga um monte de coisas de uma vez só, e isso é uma questão, para mim, desse logos do racional, que são esses procedimentos racionais que eu estava falando, que é o método, não é? Antecipação matemática, que está nos algoritmos e tudo, a probabilidade, a matemática. Então, para mim, esse logos é de racional, né? Nunca foi tão racional, se eu pudesse estar dizendo assim, né? Nesse sentido estou falando tão racional, nesse sentido de procedimentos racionais lógicos, não é? Os algoritmos é uma questão de lógica. Que obtém resultados precisos, não é? Cada vez mais precisos, imediatos, e que tem uma abrangência imensa, que não era antes, né? Você atinge milhões de pessoas, né? Simultaneamente, o mundo inteiro, não é? Antecipar o real se torna virtual. Exatamente. Antecipado matematicamente. Exatamente, e é desse virtualidade. E é essa virtualidade que está fazendo a fatualidade, que vai se tornar fato. Exato. Eu tenho só uma questãozinha, professora, apesar do cansaço de todo mundo, mas acho que essa metamorfose, ela está bem pensada no texto. Então, o que me interessa muito, que ainda hoje a gente encontra em congressos de filosofia falando que a verdade quase que ligada ainda à estrutura de uma proposição. Então, pensar que o mundo, Sim. exatamente nessa evolução tecnológica, a coisa está no outro sentido. Mas eu quero pensar assim, uma inteligência artificial estrutural, que de algum modo imita a estrutura do ser humano, né? Então, uma inteligência artificial que reconhece uma face, ok. Porque você criou as coordenadas, a matemática dela. Você treina ela para isso. Perfeito. Mas a outra coisa é ela própria se treinar a si própria. Eu acho que ela já se desloca um pouco desse eixo mais próximo, a criação da fatalidade, né? Mas eu acho que essa outra coisa que se cria é ainda, digamos assim, que vai bagunçar ainda mais, vai exigir ainda mais dessa reflexão. Eu não sei se essa nossa estrutura, eu vou chamar de transcendental por falta de outra, que é emprestada essa tecnologia, de algum modo eu consigo pensar isso. Hoje você vai botar o chatbot, olha, você pode me dar um beijo e ele diz, não, eu sou uma máquina de linguagem, eu não sou treinada para dar beijo, essa coisa de humanos. Quer dizer, ela pensa a si própria, além do que ela foi treinada a pensar. Mas ela não pensa a si própria. Ela não pensa a si própria. Você tem que pensar que uma inteligência artificial, ela só te dá os dados que estão nela. Ela junta dados. Então, ela pode até imitar uma conversa amorosa, como se fosse humano, e você vai achar que você está conversando com um humano. Mas ela tem tudo aquilo ali, ela junta por probabilidades. Então, se um humano dizer eu te amo, ela vai dizer também, eu te amo, porque ela vai pegar na rede que o mais provável quando alguém dizer eu te amo é o outro também dizer eu te amo. Como também pode acontecer que eles chamam quando a inteligência artificial alucina, é que você dizer eu te amo e ela começar a te xingar, entendeu? Aí vamos dizer, alucinou, porque é o erro. Ela não foi para isso, ela para ser bem humana, ela para você achar que você está conversando com um humano, para que não se tenha essa diferença, não é? Então, o que eu acho é que a gente tem uma... Já atestado? Já há atestações desse tipo, assim? Sim. O ChatGPT mesmo tem. Mesmo você pergunta para ela uma coisa, ela vai responder errado, né? E na minha conversa também. Não responder a expectativa mais normal.
Não é? Isso também, sim, ela pode alucinar, né? Nesse sentido, como ela pode, como ele diz, ela está nas probabilidades dentro, ela pode ir montando, dando outras respostas que o programador não vai saber como ela fez aquilo, mas está dentro daquela programação, né? No entanto, ela não vai te dar mais nada, porque o ChatGPT está até 2022, eu acho que 2023, não sei se já acrescentaram. Se você for procurar alguma coisa de 2023, vai ter nada, né? Se não acrescentaram ainda, estava até 22, né? Então, só é o que está lá, né? Então, eu acho que a gente tem uma ilusão, a gente quer tanto, né, que a máquina seja humana, que a gente se torna robô, né? A gente não está conseguindo tornar a máquina humana, mas nós estamos conseguindo nos robotizar, né? Eu acho que é isso que acontece, né? Mais do que a máquina ser uma humana, né? Isso é uma coisa que ela não pode criar. Exatamente, criar, ela jamais vai poder criar. Embora tenha alguns que vão dizer, olha, tem uma determinada máquina que vai pintar, vai fazer uma pintura, mas essa pintura não é criação. Não. Ela vai ser uma mescla de diversas coisas Exatamente. Pintadas, compiladas. Não, você já tem exposições de quadros só com pintura de inteligência artificial. Você tem livros já que se vende, feitos pela inteligência artificial. Música. Aquilo não é música, não é criação de nada ali. Exatamente. Isso. Então, ela pega tudo lá que é do Beethoven, vai ver qual é a mais probabilidade daquelas notas que o Beethoven juntaria e cria uma e coloca ali. Mas isso não é criação. A criação, ela vai juntar dados que ela tem disponível nela, que ela foi treinada para juntar por probabilidades. Né? E é isso que ela faz. Então, eu acho que mais do que nunca, Gil Franco técnica, né? É matemática, é probabilidade, só que numa escala gigantesca, né? Que nós não conseguimos pensar, por isso tem a máquina, né? Talvez tenha umas que ensinam a programar, que elas mesmas programam e dispensam o emprego do programador. Elas mesmas programam, né? Faz o programa, mas nessa reprodução. Mas aí só vai ser aquilo, não vai ser outra coisa. Não é criação. Isso não é criação, ela só repete, gente. O que a gente acha que é criação, que a gente acha uma maravilha, é repetição. Eu nunca achei criação. Mas não é, né? Já que o aprendizado dela é humano, ela só aprende o que está no fato. Sim, é o que o programador colocou nela, né? E como ela foi treinada. Então, por exemplo, o ChatGPT-4 tem nele toda a Wikipédia, tudo que é e-book, ela tem tudo, né? E ela foi treinada para poder estar fazendo esses jogos dessa probabilidade nesse sentido. Né? Bem. Bom, é isso. Valeu, muito obrigado. Obrigada a vocês, até aqui. Como é que desliga aqui? Agora... tem que encerrar aqui, tá dizendo. Já que vai mostrar, e você encerra. Sim. Mas encerra você, vem cá. Está dizendo sem encerrar o evento. Tá. Então, damos por encerrado aqui o primeiro dia, né, do nosso simpósio internacional. É possível traduzir a letra, Heidegger e a questão da verdade. Então, amanhã haverá continuidade a partir das 14h, no IFIX, né, na sala Celso Lemos, mas que será transmitido virtualmente, amanhã e quinta-feira. Então, boa noite para todos, agradeço a presença dos que ainda estão assistindo, dos corajosos que ainda estão aí. Boa noite.